Fala galera do canal, hoje irei trazer notícias do Palmeiras Internacional Grêmio e sobre a concorrência da Globo com a SBT. Primeiro de tudo, pessoal, que vocês inscrevessem no meu canal e deixa o like. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Palmeiras viajou na tarde desta terça-feira para Manta, no Equador, local da partida desta quarta, às 19h15, de Brasília, contra o Delfim, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O clube optou pelo mistério em relação aos relacionados e, como costuma fazer, não divulgou quem embarcou para o duelo. Mas o GE apurou que o zagueiro Luan, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Gabriel Veron permaneceram no Brasil. O trio não foi aprovado no protocolo para viajar ao Equador e desfalca o clube no decisivo confronto. O clube alviverde dependia dos exames PCR para definir quem viajaria para o primeiro duelo pelo mata-mata do torneio. Segundo recomendação do Ministério da Saúde do Equador, somente estrangeiros que testaram negativos nesta amostra podem entrar no país. Para contar com o máximo de reforços, o Palmeiras modificou os planos de viagem para Manta, ainda mais depois da consulta ao protocolo da CONMEBOL e, especialmente, ao do Equador. A ideia inicial era que parte do grupo embarcasse na segunda, enquanto os jogadores em fase final de quarentena, caso testassem negativo, iriam na noite de terça, no avião da patrocinadora. O plano acabou abortado ainda no último domingo. Uma possível formação do Palmeiras para o jogo pela Libertadores tem Everton, Emerson Santos, Gustavo Gomes e Renan, Gabriel Menino, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula e Maíque, Lucas Lima, Gabriel Silva e Rony. O Grêmio desembarcou no Paraguai, onde enfrenta o Guarani na próxima quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, com 5 jogadores vetados pelo departamento médico. São eles: Maicon, Alisson, Paulo Miranda, Tassiano e Robinho. Mas Renato usa menos jogadores em 2020 do que em anos anteriores. O GE apurou como anda a recuperação de cada jogador presente no departamento médico. Maicon realiza reforço muscular para curar a lesão de grau 1 na coxa esquerda, sofrida dia 5 de novembro, na vitória contra o Juventude. Ele participou de parte do coletivo contra o time sub-20 na quinta passada. Mas sem um prazo definido de recuperação, o volante segue sob avaliação diária. Há uma remota chance dele ser relacionado para o jogo contra o Goiás na próxima segunda, na Arena, pelo Brasileiro. Paulo Miranda realizou exames nos últimos dias e teve constatada lesão muscular no adutor da coxa direita. Ele atuou apenas os 11 minutos iniciais contra o Ceará no dia 14 de novembro e deixou o campo para a entrada de David Braz. Não há uma data precisa para um retorno. Alisson está na fase final da fisioterapia, já corre no gramado, deve começar os treinos com bola na semana que vem e depois participará de coletivos. Ele sofreu um estiramento dos ligamentos do tornozelo esquerdo no dia 17 de outubro, no empate com o São Paulo, pelo Brasileiro. Por fim, Tassiano e Robinho se recuperam de problemas musculares e devem ser reintegrados a partir da próxima semana. Robinho sentiu uma contratura nos trabalhos antes do jogo com o Cuiabá e por isso está fora desde então. O quinteto está fora do jogo do Grêmio contra o Guarani na próxima quinta-feira, às 21h30, no Defensores del Chaco, iniciando a disputa das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta será na quinta da semana que vem, dia 3 de dezembro, no mesmo horário, na Arena. O goleiro Danilo Fernandes é mais um jogador do Inter a testar positivo para Covid-19, informou o clube nesta terça-feira. Como os reservas Keiler e Daniel também cumprem isolamento por testarem positivo na semana passada, o reserva de Marcelo Lomba na partida desta quarta-feira contra o Boca Juniors será o garoto Emerson Júnior. Mas entenda por que Dalê não renovou o goleiro de 20 anos, quinto na hierarquia da posição, foi campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Emerson fica como alternativa banco de reservas na partida do Beira-Rio, caso Lomba tenha algum contratempo. O gol não é o único problema. O técnico Abel Braga segue isolado porque também testou positivo para o Covid-19 antes da partida contra o Fluminense, no fim de semana, pelo Brasileirão. Leonir de Souza será novamente o treinador, com Osmar Loz de auxiliar.
Danilo Fernandes é o mais novo caso de jogador do Inter com coronavírus. Foto. Tomás Ames. Danilo Fernandes é o mais novo caso de jogador do Inter com coronavírus. Além dos jogadores isolados, o Colorado não conta com Rodinei e Victor Cuesta, suspensos, Abel Hernandes, Moisés, Renzo Saravia, Gabriel Bostilha e Paulo Guerreiro, lesionados. Os 3 últimos estão fora do restante da temporada. Há ainda dúvida sobre o aproveitamento de Patrick. O meio-campista se recupera de um edema na coxa direita. Caso seja vetado, a tendência é que Yuri Alberto entre seja o jogador mais avançado, com Thiago Galhardo recuado para o setor de criação. O provável Inter tem Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Wendel, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Yuri Alberto e Maurício, Thiago Galhardo. O duelo com o Boca Juniors ocorre às 21h30 de quarta-feira, no Beira-Rio, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A volta será na quarta da semana que vem, em mesmo horário, na Bombonera, em Buenos Aires. Pela primeira vez desde que o SBT passou a apostar no Flamengo em transmissões da Libertadores da América, a emissora de Silvio Santos não venceu na média de audiência durante uma partida à Globo no Rio de Janeiro. O empate do rubro-negro fora de casa com o Racing nesta terça-feira, 24, pelas oitavas de final até registrou índices interessantes para os padrões do horário, mas não foi capaz de vencer o Jornal Nacional e a novela A Força do Querer, que tiveram suas durações esticadas. Apenas contra o The Voice, o Flamengo assumiu a ponta. Em São Paulo, além da Globo, o SBT perdeu para a Record e nem sequer chegou aos 2 dígitos no Ibope. Segundo dados prévios de audiência, obtidos pelo All Sport, Racing x Flamengo marcou 18 pontos de média com picos de 21 na Grande Rio de Janeiro, entre 21h30 e 23h25. No mesmo horário, a Globo obteve 26 pontos com o trecho final do Jornal Nacional, a novela A Força do Querer e o início do The Voice Brasil. A Record, com as novelas Amor Sem Igual, Jesus e o reality show de confinamento A Fazenda 12, fechou com 7 pontos. No primeiro tempo, a audiência foi crescendo gradativamente. A partida começou com o índice variando entre 9 e 10 pontos na Cidade Maravilhosa. Pouco tempo depois, o rubro-negro já estava com 16 pontos. Mas a tática de guerrilha da Globo funcionou. A Força do Querer teve uma edição mais caprichada, com cenas quentes protagonizadas por Paola Oliveira e Marco Pigossi, além de uma luta de MMA da personagem Geisa, interpretada por Paola. Assim, a concorrente do SBT acabou ficando estagnada entre 26 e 27 pontos. No segundo tempo, o SBT conseguiu chegar aos 20 pontos após o fim do folhetim. A liderança só veio nos poucos minutos que Racing x Flamengo confrontou o The Voice Brasil, com picos de 22 contra 16 da Globo, que passou a ter edições ao vivo a partir desta semana. Para comparação, na semana passada, o SBT marcou 7 pontos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, índice parecido com Palmeiras. Em Brasília, liderança na capital paulista. A partida narrada por Theo José, com comentários de Mauro Betting e Jorginho, obteve índices na média do que o SBT costuma marcar no horário com novelas infantis e o programa do Ratinho. Racing x Flamengo fechou com 7 pontos com picos de 8, e ficou em terceiro lugar no ranking de emissoras. No mesmo horário, a Record ficou com 10 pontos e a Globo obteve 28. O Ibope é o mesmo que o SBT alcançou com a partida entre Tigre x Palmeiras, no dia 21 de outubro pela fase de grupos. A expectativa é que, com o jogo de volta, o SBT consiga um resultado melhor e possa ser mais competitivo nas 2 principais capitais do país. Em Brasília, uma cidade conhecida por ser um reduto flamenguista, o SBT venceu na média e impôs uma derrota contra a Força do Querer. Racing x Flamengo marcou 16 pontos na capital federal e ganhou de ponta a ponta. A Globo marcou 15 e a Record obteve 6. No segundo tempo de jogo, o SBT venceu de forma imponente, 17-13. Por fim, em Porto Alegre, o jogo garantiu o segundo lugar. Foram 6 pontos, contra 5 da Record e 27 da Globo.